Olá, aqui é a Ana, nutricionista em Florianópolis, que hoje não veio para falar de nutrição de novo, veio para contar o relato 2, né? O relato do segundo parto normal, que foi o parto do Heitor. Então, se você é grávida e está se preparando para um parto normal ou tem uma amiga nessa fase, vem ouvir. Bom, o Heitor também nasceu de parto normal, mas foi uma experiência bem diferente. Como eu falei, depois do parto da Bia, como eu falei no outro vídeo, então se ainda não assistiu, volta, assiste o vídeo do meu primeiro relato de parto, né, de mãe de primeira viagem, que foi o parto da Bia. E aí, como eu falei lá nesse outro vídeo, eu fiquei com um certo trauma, né, de ter pego um médico que eu não sabia quem ia ser, de eu não saber se ele ia apoiar um parto mais natural, com menos intervenção. Fiquei com a pulguinha atrás da orelha se realmente eu precisaria ter feito aquela epísio e se eles precisariam ter me apavorado, né, de vai, faz força de cocô, tem que nascer agora, sendo que ela nasceu tão bem e corada e chorando e bonitinha, tudo normal, sabe? Então eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. No parto do Heitor, a gente já estava mais organizado financeiramente, então eu já tinha plano de saúde, então eu poderia escolher uma outra maternidade, e a gente já tinha uma reserva financeira que eu poderia pagar para escolher a minha médica, para estar durante o meu parto. Então foi isso que eu fiz. Logo no começo da gestação eu comecei a pesquisar alguns médicos, né, que justamente tivessem uma pegada de serem humanizados, incentivarem o parto normal. E aí eu encontrei a minha médica. A minha médica, para quem é de Florianópolis, ela se chama Janaíne Rossoni. Ela atende no centro de Florianópolis e ela é maravilhosa. Então ela é justamente o que eu queria. Humanizada, atenta, empática, muito atualizada e muito incentivadora de um parto normal e com o mínimo de intervenção possível. Então casou muito com o que eu queria. Então eu, ao longo das consultas, né, eu fui cada vez tendo mais certeza da minha escolha e combinei com ela que eu ia querer que ela estivesse no meu parto, né? Ela tem uma equipe também, então tem o pacote, né, inclui consulta com psicóloga, inclui a enfermeira para fazer uma consulta pré, falar sobre amamentação, etc. E também para ela ir avaliar antes do parto. Qual que é a ideia, né? Para a gente não ir cedo demais para a maternidade, a enfermeira viria em casa, faria a avaliação de como está o andamento do parto, ficaria em casa se a gente quisesse, né? Poderia ficar junto comigo o tempo inteiro, de ajudar no alívio de dores e etc. Ou não, ou só viria, faria avaliação e depois a gente se encontraria na maternidade. Então, bom, o que aconteceu? Com 38 semanas e 3 dias, né? Lembrem que a Bia nasceu de 40 mais 3. Então eu tava achando que ia demorar mais um pouco, já começou por aí o menino a ser meio adiantado. Com 38 semanas e 3 dias, 38 semanas e 2 dias, saiu meu tampão, um dia antes. Aí no dia seguinte, 38 semanas e 3 dias, eu comecei com contrações fortes, que eu sabia que eram contrações de parto. De novo, né? Sabia, a gente sabe. Quando é a contração de verdade, a gente sabe que começou. E isso era cedo, devia ser 6 e pouco, 7 da manhã. A gente já como pais de segunda viagem, a gente já estava mais tranquilo. Então a gente se organizou, o meu marido levou a Bia para ficar com a minha sogra, né, para ficar na casa dela, a gente já estava combinado de que a Bia ia dormir lá, enquanto a gente estivesse na maternidade, então ela foi para lá ficar com a minha sogra. O meu marido foi cortar o cabelo, sim, no dia do trabalho de parto, ele assim, ai Ana, meu cabelo tá tão feio, tá comprido, tu se importa que eu vá cortar? Eu falei, não, vai que tá tudo certo. E aí nisso ele tinha todo mundo saído de casa e eu tava sozinha com contrações. E aí a enfermeira veio me avaliar. Isso já devia ser quase 10 horas da manhã. Ela me avaliou e ela falou assim, olha Ana, tu tá com 2 centímetros de dilatação, durante a contração aumenta para 3. Então não deve acontecer tão rápido. Mas me fala, tu quer que eu fique aqui durante o dia? Quer que a gente se veja só depois? Eu falei, não precisa ficar aqui, não precisa ficar aqui, eu vou ficar com o marido, né? Marido já doulo, experiente, e a gente tranquilo, né?
A gente vai ficar monitorando e a gente vai conversando contigo. E aí assim a gente fez. Daí o marido voltou pra casa, né? Eu continuei com as contrações. E aí o que eu fiz? Eu senti que queria me entregar mais, eu tava muito mais tranquila nesse parto, né? Sabia que eu tinha assessoria da enfermeira, sabia que eu ia ter a minha médica, sabia que o Heitor ia nascer numa maternidade legal. Então eu tava muito mais tranquila. E essa tranquilidade eu passei pro marido também. Falei pra ele assim, olha, eu vou deixar que tu seja responsável por monitorar os intervalos de contração e que tu seja responsável por conversar com a enfermeira, que é a Fran. Conversa com a Fran, vai falando pra ela como é que tá o andamento, que eu vou aqui me entregar ao descanso, à partolândia, né, a esse nascimento, e é só isso que eu vou fazer. E aí, bom, foi correndo o tempo, foi ficando mais intenso, eu andava um pouco, sentava um pouco, descansava um pouco, me alimentava e foi ficando mais intenso. Pra mim foi ficando mais intenso. Eu cheguei a comentar com o marido, não, será que a gente já não devia ir? Ele assim, não, acho que tu tá tão bem. Então assim, ele olhando de fora, com a nossa experiência prévia, né, de que demorou 36 horas para a Beatriz nascer, comecei com aquelas contrações 10 horas da manhã e ela na quarta-feira, ela nasceu na quinta, 10 da noite. Então essa era a nossa experiência prévia. Ele me olhando, ele achou que eu estava ótima. Então ele falou, não, vamos esperar mais um pouco, deixa pra ir pra maternidade depois, ou pra chamar a Fran depois, né? E fomos ficando. Resumo, era ali por 3 da tarde, umas 3 horas da tarde, a minha bolsa estourou. E assim, o que já estava bem forte, ficou extremamente forte. Assim que a bolsa estourou, eu comecei a sentir vontade de fazer força. Em casa. Eu e o marido. Tô rindo, mas é de nervoso. Hoje, quer dizer, hoje eu tô rindo e não dá nervoso nenhum, né? Mas na época deu, óbvio, né? Comecei a sentir força de fazer cocô em casa. E eu realmente cismei que era vontade de fazer cocô. Não perguntem o que passou na cabeça da grávida, mas assim, eu cismei. Eu senti, eu acho que a posição que ele tava, ele deveria estar mais pra trás, né? E forçando o meu ânus. Eu fiquei com dor na região do ânus, com pressão nessa região. E eu fiquei com a sensação de que eu precisava fazer cocô. E eu cismei com o marido e eu falei, eu tenho que fazer cocô. E ele desesperado, não, essa criança vai nascer no vaso. Ana, isso não é vontade de fazer cocô, é o Heitor que vai nascer. E eu, não, eu tenho que fazer cocô. E eu fui pro vaso, cheguei a fazer força, não saiu nada. E nenhum dos meus partos saiu, tá? Fazendo força. Isso pode acontecer. Pra quem ainda não teve bebê, pode acontecer que durante a tal da força de fazer cocô, você faça cocô. No meu caso, também pode acontecer, né? De quando começam as contrações intensas, o intestino muitas vezes já funciona. Então eu eliminei tudo que tinha pra eliminar nos 2 partos, meio que no começo do trabalho de parto, sabe? Então lá no final, na vontade da força de fazer cocô, não saiu cocô. Aí, bom, voltando. Fiz a força de cocô, pra fazer cocô mesmo, e não saiu, né? Nem cocô e nem criança. E aí a gente, tá, beleza, toca pra maternidade. Nisso ele já falou pra Fran, não vem pra cá, vai direto pra maternidade que vai nascer. Aí a gente foi andando em passo de tartaruga, porque a sensação era de que ia nascer. No elevador, vontade de fazer força. E eu fazia um pouco de força. Tentava não fazer, mas assim, é uma força. A vontade de fazer força nesse parto foi muito incontrolável e muito automática, muito instintiva. O que não aconteceu no parto da Bia, que eu mal senti vontade de fazer força, né? Eu fiz força porque me mandaram fazer força. Acho que realmente foi antes da hora, sabe? A força. E acho que eu não tava relaxada o suficiente, eu tava preocupada, né? Eu não entrei na partolândia, no parto da Bia, como eu entrei no parto do Heitor. Parto do Heitor eu tava assim, partolândia total, entregue, sabe? E a vontade de fazer força era muito forte. Então eu senti vontade de fazer força no elevador. Conseguimos chegar até o carro. Eu senti vontade de fazer força mais de uma vez no carro. Tentando me controlar, mas não conseguia muito. Ele parou o carro na frente da maternidade e eu tive contração forte, segurando assim na porta do carro e senti vontade de fazer força.
E aí a Fran, a enfermeira, chegou junto com a gente. Ela falou: Ana, vem, eu tenho uma amiga que é enfermeira na sala de triagem. Vamos primeiro na triagem para avaliar antes de subir para a sala de parto. A gente chegou na sala de triagem, isso sem nem fazer entrada na maternidade, tá? Porque não deu tempo. A gente foi andando devagarzinho, direto pra triagem. E aí Ana, tira a calcinha. Ela falou, ela me avaliou, né, ali, em pé. E ela falou: Ana, o Heitor já tá aqui. Então, pensa do jeito que tu quiser ficar, pra ficar mais à vontade, mais confortável, do jeito que tu quiser que ele nasça, e ele vai nascer. O que eu não contei, né, durante a gestação eu fiz fisioterapia pélvica. Outra coisa que eu consegui fazer no parto do Heitor, que no parto da Bia eu também não tinha conseguido, por questões financeiras mesmo. Eu fiz principalmente pensando na questão do expulsivo, né, e, poxa, aprender a fazer a tal da força, a sentir o meu corpo, a relaxar o períneo, para ajudar ele a nascer. Então, eu me preparei para esse momento, porém, aconteceu que a gente chegou tão em cima do laço na maternidade, né? Ele nasceu tão rápido porque a gente esperava, que começou 7 da manhã e 3 da tarde já estava nessa loucura, querendo nascer, que nessa hora que ela falou ele vai nascer e é agora, eu simplesmente segui o meu instinto, que foi fazer ele nascer em pé. Na sala de triagem eu apoiei as mãos na maca e assim, sem glamour nenhum, eu comecei a fazer a força. Meu marido estava do lado de fora fazendo, acho que ele foi tentar fazer a entrada na maternidade. Nisso a Fran já chamou ele e falou assim: vem que vai nascer. E aí nisso chegou a minha médica. Tipo, a minha médica quase que não chega para aparar a criança. E aí foram 3 contrações, 3 vezes que eu fiz a força para ele descer. Na segunda vez eu fiz a força e a gente escutou o chorinho dele enquanto eu estava em pé. E ele tava ali, sabe, saiu a cabecinha e ele chorou, um chorinho bem baixinho. E ele tava ali ainda, né, ainda não tinha saído. Então foi muito lindo, assim, foi muito emocionante. E na terceira contração ele saiu inteiro e a minha médica parou. Ele nasceu maravilhoso também, super saudável. Ele nasceu com, a Bia tinha nascido com 3.990, ele nasceu um pouquinho mais. Ele nasceu com 3.440 e 49 centímetros e meio. Então um pouquinho maior, mesmo sendo de um pouquinho menos de tempo, né? Ele nasceu com 38 semanas e 3 dias e a Bia com 40 semanas e 3 dias, né? Ele nasceu com 38 e... 38 semanas e 1 dia, minto. A Bia com 40 mais 3 e ele 38 mais 1. Mais 1. E nasceu super bem, coradinho, chorando, tudo certo. Também ficou direto o tempo todo comigo. E a amamentação dele foi muitíssimo mais fácil, porque eu amamentei a Bia durante a gestação. Ou seja, o seio estava preparado, o bico do seio estava formado, o leite saía. Então, assim, não teve nenhuma dificuldade. O nosso corpo é muito inteligente, né? Então, mesmo eu tendo amamentado ainda a Bia, pouco, né? Poucas vezes ao dia, mas amamentava. O colostro saiu, então o leite mudou de composição, o corpo é realmente muito, muito impressionante, né? Eu tive laceração, então só que foi uma laceração natural, né? Eu acredito que também tenha influenciado a posição que eu fiquei, porque a posição de o bebê nascer em pé, a gente tem uma questão de gravidade muito intensa, né? Então o bebê ele desce mais rápido e o períneo não consegue se preparar tanto. Foi isso que a minha fisiopélvica também explicou na época, tá? Fisioterapeuta pélvica, eu que abrevio. Ele desce mais rápido e aí o períneo não tem muito tempo de se preparar e alargar o suficiente. Então muitas vezes vai sair numa tacada só e rasga mais. Então eu tive laceração, minha médica teve que me costurar bastante. Mas eu procurei cuidar muito mais nesse pós-parto, então eu fiz muito gelo, fiquei 7 dias fazendo gelo, cuidava muito na hora de sentar e de levantar. Várias vezes em que havia outra pessoa para pegar o Heitor para mim, eu deixava essa outra pessoa pegar e me entregar ele comigo sentada. Então a minha recuperação foi muito mais rápida, não tive infecção, não tive nenhum tipo de problema. Eu usei um sprayzinho que se chama Andoba, acho que é Andoba, se não for depois eu escrevo
na descrição certinho, mas eu acho que é esse o nome. E esse spray eu passava também para auxiliar na cicatrização e eu acredito que também fez bastante diferença. E foi isso. O meu recado, né, para quem está grávida ou está se preparando para isso, se você tem o desejo, o sonho de viver um parto normal, procure se informar. Então, escutar outros relatos de parto, saber que é um processo que dói, que pode demorar, né? Geralmente demora. Assista o renascimento do parto e saiba que pode acontecer de dar certo, né? O bebê nascer por parto normal, ou pode acontecer da cesariana ser necessária. O importante é que o bebê nasça saudável. Mas se você tem esse sonho, vale a pena procurar um médico que te apoie, né? Se você tiver condições para isso, procure um médico que tenha essa pegada humanizada, né? Que você tenha a tranquilidade de saber que ele não vai te induzir para uma cesariana sem necessidade, que a tua vontade vai ser respeitada. Então eu acho que só isso a gente já se sente muito mais tranquila. O resumo, acho que eu não falei o horário que ele nasceu, né? Ele nasceu às 4 da tarde. E a nossa entrada na maternidade foi 4h15. De tão rápido, né? Pra gente foi muito rápido. Começou 7 da manhã e nasceu 4 da tarde. Pra nossa experiência prévia de 36 horas, foi quase um parto a jato. Agora meu marido já fez vasectomia, então, né? Não devemos ter o terceiro. Mas se não, provavelmente nasceria em casa, né, gente? Porque acelerou bastante do primeiro pro segundo. Me conta, você gostou desses meus 2 relatos? Você tá em qual fase? Tá na gestação? Já viveu um parto? Se tiver experiência para compartilhar, aproveita e compartilha com a gente, que assim quem estiver lendo vai ouvir mais relatos ainda, tá? A partir de semana que vem voltamos à programação normal, ou seja, nutrição. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição ou não, deixa uma perguntinha aqui embaixo, tá?